Nesse momento, a reflexão na palavra de Deus. Vamos pedir ao Pai que, de uma forma muito especial, Ele fale ao nosso coração. Um texto que é muito conhecido. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 15, verso 58, existe um resumo do esboço do sermão. Você deve tê-lo apanhado à entrada. Se você não apanhou, eu acho que ainda nós temos disponível. Você levanta a sua mão, que vai chegar até você caso você não tenha apanhado. E a Bíblia vai dizer assim para a gente: portanto, meus amados irmãos, sejam fortes e firmes. Trabalhem sempre para o Senhor com entusiasmo, pois vocês sabem que nada do que fazem para o Senhor é inútil. Vou repetir a leitura. Portanto, meus amados irmãos, sejam fortes e firmes. Trabalhem sempre para o Senhor com entusiasmo, pois vocês sabem que nada do que fazem para o Senhor é inútil. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra no nosso coração, amém? Vamos orar? Pai, nós acabamos de dedicar ao Senhor dízimos e ofertas, expressando, Senhor, a gratidão e a alegria do nosso coração, o reconhecimento da Tua fidelidade, da Tua provisão sobre nossas vidas. E agora, Deus, nós estamos diante de Tua palavra santa, poderosa, inequívoca, inerrante, verdadeira, fiel, poderosa, para sobre ela meditarmos à luz do Teu Espírito ao nosso coração falando. Eu te peço, Deus, em nome de Jesus, que os nossos ouvidos espirituais estejam abertos, que o nosso coração seja, Senhor, terra boa, terra fértil, sobre a qual a semente da Tua palavra será lançada, e gere ela, Senhor, todos os frutos que o Senhor mesmo tem no coração, que sejam gerados em nós. Suplico a Tua misericórdia para com a nossa vida, o perdão para com os nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Velhos desafios para um novo ano. É o tema da reflexão dessa manhã. Velhos desafios para um novo ano. Eu sei que quando a gente passa por esse processo de final de ano e início de um novo ano, a grande maioria de nós tem por hábito estabelecer metas, fazer planos, rever algumas coisas que foram deixadas para trás, e via de regra, alguns desafios que são estabelecidos por nós mesmos em nossos corações são os mesmos dos anos passados, são os mesmos de anos anteriores, porque são desafios permanentes, porque são necessidades permanentes que, se não as levarmos a sério e não as considerarmos em nossas vidas, nós poderemos colher frutos muito ruins e problemas muito graves pelo fato de desprezarmos coisas que não podem ser esquecidas nunca, pelo fato de ignorarmos coisas que não podem deixar de fazer parte da nossa agenda nunca. Existem desafios, existem metas, existem objetivos que eles são inéditos, eles são pontuais, eles são questões que nós estamos estabelecendo de fato como progressão da nossa vida.
Mas aquilo que já foi conquistado, aquilo que já foi alcançado, aquilo que já foi construído, não significa que precisa ser desprezado e deixado de lado, porque na verdade compuseram o escopo da nossa vida, sabe, a estrutura da nossa vida. Então, se a gente as despreza, a gente colherá mazelas ao longo dessa nossa caminhada para frente. Mas a questão importante para nós nesse tempo é que a gente comece também a avaliar quais são as nossas expectativas, quais são as nossas projeções, o que a gente espera para esse novo ano. Mesmo sabendo que nós temos desafios que são novos, e nós temos desafios que precisam não ser conquistados, mas precisam passar por manutenção. Eles precisam ser cuidados, porque eles já fazem parte da nossa vida. Quem sabe você esteja olhando para esse ano de 2021 como sendo o seu ano, o ano das realizações, sabe? Aquele ano em que algumas coisas assim, bastante esperadas vão acontecer. Algumas coisas pelas quais você tem empenhado, não o último ano de 2021, de 2020, não o último ano de 2019, mas algo que tem composto o sonho da sua vida, alguma coisa que tem feito com que você já há anos tenha buscado e ainda não tenha conseguido consumar. Quem sabe não é esse ano que você vai dizer, poxa, aconteceu, glória a Deus, foi tanto tempo de oração, foi tanto tempo de batalha, foi tanto tempo de luta, foi tanto tempo semeando e enfim aconteceu. Quem sabe não é esse ano? Mas existem aqueles que de repente vão olhar para esse ano de 2021 e vão desejar que ele pelo menos seja melhor que o que passou, não necessariamente um ano realizador, mas que seja um cadinho melhor. Aliás, cadinho, né? Um bocadinho melhor. E eu vou falar uma coisa para você, para ser melhor que 2020 não precisa fazer muita força não, hein, gente? Não é verdade? Qualquer anozinho fuleiro para ser melhor que 2020 não precisa fazer força, né? Mas a gente espera que 2021 seja melhor. Teve gente que viveu um 2020 tão difícil que a única coisa que espera é que ele não seja pior que 2019. Que ele seja pelo menos, que ele não seja pelo menos pior que o ano que passou. Meu querido, como é que você está em relação a este ano? Qual é a sua expectativa? Você está otimista, realista ou pessimista? Talvez você não considere isso importante, talvez você não acredite, mas a forma como a gente encara, a forma como a gente olha, a forma como a gente se sente em relação a esse início de caminhada de 2021, pode ajudar ou atrapalhar em muito aquilo que a gente quer ou não alcançar. Porque a principal mudança que precisa acontecer nesse período que a gente tem pela frente, é muito mais em nós do que nele. Somos nós que precisamos mudar, somos nós quem precisamos melhorar. Mas eu quero profeticamente dar algumas informações a você, já de antecipado, sabe? Sobre esse ano de 2021. Estou sendo profeta de Deus aqui agora, para revelar para vocês algumas coisas que serão exigidas de você nesse ano de 2021. Por exemplo, nesse ano de 2021, ele vai exigir de você muito trabalho. Olha só, profeta do óbvio, né? Você vai ter que trabalhar e trabalhar muito. Você sabe por quê? Porque nada vem de graça. Do céu que cai é chuva, chuva e sol, entendeu? Você tem que trabalhar. Deus vai abençoar a força das tuas mãos. Deus vai abençoar os seus olhos, Deus vai abençoar a sua mente, vai abençoar a sua inteligência, mas nada vai substituir a sua força de trabalho, seja ela onde for aplicada. Tem que trabalhar, tem que ralar e ralar muito. Nós, enquanto igreja, temos muito trabalho pela frente. Ainda nesse mês de janeiro, especificamente, na semana que vem, no domingo que vem, eu vou fazer a exposição aqui das metas para o ano, né? Todas elas já estão prontas, todas elas já foram enviadas para serem colocadas na agenda da igreja, né?
e as metas para o ano de 2021. E a gente vai ter muito trabalho, com ou sem pandemia, porque a gente já descobriu que a pandemia não faz a igreja parar. A pandemia não faz a igreja parar. Ela continua trabalhando e ela pode continuar sendo eficiente, eficaz e relevante, principalmente neste tempo. Então, um ano que vai exigir de você e de mim muito trabalho, vai exigir de você e de mim muita superação. Teremos que nos superar. Por quê? Porque a gente quer melhorar. Quem quer melhorar enfrenta, tem um confronto com os seus próprios limites. Não existe como você melhorar, você crescer, sem que você mesmo seja confrontado nos seus limites. E vencer os seus limites é um ato não somente de fé, mas também de superação. A gente não pode se acostumar com aquilo que a gente já é. Esse não é o propósito de Deus, o propósito do Evangelho para nós. O apóstolo Paulo vai dizer na primeira carta aos Filipenses, no capítulo 1, no verso 6, que aquele que em nós começou a boa obra, a aperfeiçoará. Quando Deus fala para Jeremias descer à casa do oleiro e ver como o oleiro estava trabalhando com o barro e como ele fazia o vaso, uma das lições práticas da vida é que nós somos criaturas, filhos em moldagem. Deus está trabalhando a fim de que nós sejamos melhores, melhor acabados. Ainda que nesse processo o barro se desmanche e ele continue a trabalhar como melhor lhe aprouver, nós precisamos passar e superar esses limites para que nos tornemos melhores. Esse ano de 2021 vai exigir de você muita motivação, sabe? Uma força interior, e agora está aparecendo aqui até discurso de coaching, né? Uma força interior, sabe? Você é capaz, você pode, vou usar o exemplo da escada, um degrau de cada vez, e não sei mais o que. Essa motivação interior para a gente tem nome, é Jesus. Essa é a nossa motivação. O que motiva o meu coração não é a minha capacidade. O que motiva o meu coração não são as metas simplesmente que eu quero alcançar. O que motiva o meu coração é o Deus a quem eu quero glorificar. É Jesus. Então vai exigir muito Jesus na sua vida. Começamos já a leitura anual da Bíblia, né? O que tem de novo nisso, pastor? Nada. É dever do crente ler pelo menos uma vez no ano a Bíblia. Mas a gente está orientado, a gente está direcionado, a gente está focado, a gente quer, sabe, cumprir essa meta. Eu estabeleci outra meta pessoal, eu vou ler a Bíblia inteira até 30 de junho e depois eu vou fazer outra leitura da Bíblia cronológica de 1º de julho até 31 de dezembro. Quem quiser vem comigo, quem não quiser continua mesmo na onde você vai, na sua toada, entendeu? Vai na sua toada, porque o importante é ler a Bíblia. O importante é ter Jesus, é se alimentar de Jesus, é tê-lo como motivação para nós. Amém, queridos? Esses, queridos, são desafios que nunca mudam e que são sempre exigidos de nós. Enquanto igreja, também estamos envolvidos com desafios que se repetem ano após ano e que funcionam como exigências de Deus para nós. E agora, eu vou para o texto, especificamente para esse verso, para a gente poder refletir e aplicar na nossa vida. Em primeiro lugar, o primeiro desafio que temos é o desafio de sermos consistentes. É a tela anterior, de sermos consistentes. A Bíblia vai dizer para a gente assim: portanto, meus amados irmãos, sejam fortes e firmes. Aí no esboço do seu sermão o texto não está sublinhado, é para você sublinhar, é para você marcar essa parte do texto que está destacada ali. Portanto, meus amados irmãos, sejam fortes e firmes. Sabe, queridos, consistência, que o apóstolo Paulo ali chama de força e firmeza. Portanto, meus amados irmãos, sejam fortes e firmes. O conceito tem mais a ver com a nossa capacidade de resiliência, sabe? É o quanto você pode ser torcido e mesmo com as dificuldades da vida, você aí sofre e depois você volta a capacidade de recuperação. Aí está o significado de resiliência.
Agora, consistência está ligada à substância, está ligada à essência, sabe? Está ligado àquilo que somos. Espiritualmente, a consistência é resultado da formação. Uma pessoa é mais ou menos consistente espiritualmente, dependendo da formação que teve ou a que está exposta, aquela que está adotando para a vida. Porque talvez alguém diga assim: pastor, eu não cresci na fé, sabe, eu não nasci na igreja, eu não cresci na igreja, sabe, eu não tive todo essa bagagem de vida cristã que muitos de vocês têm. Isso não é o fator preponderante, isso não é o fator diferencial para dizer se você é mais ou menos consistente. A questão é como você encara isso para si agora. Nós precisamos ser uma igreja cada vez mais consistente, cada vez mais forte, cada vez mais firme. E esta igreja se faz com crentes fortes e com crentes firmes espiritualmente. Por isso, por exemplo, ao longo de 2021 nós teremos 12 semanas de oração, porque precisamos orar, gente. E não somente as semanas de oração, mas teremos incentivo para que as pessoas tenham uma conduta de vida devocional diária. Está aí a leitura diária da Bíblia para todo mundo, e sermos desafiados a estarmos servindo ao Senhor com alegria, como diz o Salmo 100. Isso gera em nós consistência. Para ser forte e firme, é necessário, queridos, trilharmos o caminho do amadurecimento espiritual, e não somente o caminho da frequência celebrativa, e são coisas completamente diferentes. Uma coisa é a frequência celebrativa, estamos aqui domingo após domingo, celebrando juntos, louvando a Deus juntos, exaltando ao Senhor juntos, recebendo a palavra dEle para a gente, sabe, recebendo direção para a nossa vida. Mas a nossa vida, ela não pode depender da frequência celebrativa. Ela precisa ter alguma coisa que Jesus priorizou no Sermão do Monte, sabe, do relacionamento no secreto, do relacionamento no oculto, constante, sabe, do seu momento de oração, você é a sós com Deus, do seu momento de leitura da Bíblia, você é a sós com Deus, do seu momento de serviço a alguém, sem que qualquer tipo de bandeira eclesiástica esteja atrás. É você, crente, fazendo por alguém. Eu vou falar sobre isso mais à frente. A consistência, queridos, ela será maior ou menor dependendo do quão discípulo de Cristo se é. De quão discípulo de Cristo eu sou, sendo ensinado aqui, recebendo das Escrituras, recebendo da liderança, recebendo dos pastores, sendo instruído, mas principalmente ouvindo a voz do Espírito. E eu, ao contrário do que era prática do Velho Testamento, né, eu não sou o portador exclusivo, pastor nenhum é, crente nenhum é portador exclusivo da voz do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele habita no coração de cada um dos crentes. É o seu Deus contigo, é o meu Deus comigo, é o nosso Deus conosco. Então é o tipo de relacionamento que não substitui, não há substituto para isso. Não há meio alternativo, sabe, para isso. Não existe uma outra fórmula mágica, mais prática, sabe, que você vá lá na bookstore e você compre, entendeu? Para resolver o problema de maturidade espiritual. Não, é o seu caminhar dia a dia com Deus. O discípulo, queridos, ele aprende com Cristo a lidar com as dores. E aí talvez algumas pessoas perguntem assim: então o crente não sente dor? Como assim o crente não sente dor? Jesus chorou, como é que eu não vou chorar? Jesus teve compaixão, como é que eu não vou ter compaixão? A gente aprende com Cristo a ter um coração muito mais acessível e sensível, sabe, à realidade das vidas e das pessoas, do que aquele coração que parece que é autoimune, sabe? A gente foi, ao longo das décadas, ensinados da maneira errada, por uma cultura que foi herdada não nossa, uma cultura que foi herdada do romanismo. Isso foi herdado de lá, veio de lá para cá, sabe, de que o crente, o cristão, começou com o título cristão, depois transportou-se isso para o título crente. Não vou discutir aqui se eu sou cristão ou sou crente, sou os dois, né? Mas enfim,
que ele quanto mais maduro ele é, menos ele sofre com os problemas da vida. Mentira! Mentira! Quanto mais maduro ele é, mais ele se sensibiliza com o problema alheio. Quanto mais maduro ele é, mais ele sente a dor das pessoas. Quanto mais maduro ele é, mais consciente de que miserável ele é. Quanto mais maduro ele é, mais ele entende ser humano. E isso faz com que ele tema duas coisas. Primeiro, ele tema a Deus. E segundo, ele tema a si mesmo. Porque ele sabe que ele é um perigo para a sua própria vida. Eu vou dizer para você, o maior inimigo seu e meu não é o diabo. O maior inimigo meu e seu sou eu e você. Porque o diabo ele usa alguma coisa, gente. E sabe o que ele usa? Ele usa a minha fragilidade. Ele usa a sua fragilidade. Ele usa a sua fraqueza. E aí o apóstolo Paulo vai dizer o seguinte: olha, aquele que acha que está de pé, cuida para que não caia. Então, se você pensa de si mais do que convém, isso não é maturidade. Isso é infantilidade. Isso é infantilidade. Com Jesus, o discípulo aprende a lidar com os fracassos. Ele aprende a lidar com as decepções. Eu fico pensando assim, é porque Jesus, ele, dentre tantas e tantas lições que ele nos ensina a ter fé nas pessoas. Porque eu já teria desistido de Pedro há muito tempo. Quando eu digo Pedro, não digo meu filho. Digo Pedro apóstolo, Pedro discípulo. Eu teria desistido de Pedro há muito tempo. Mas eu não teria caminhado ciente, como Jesus estava, de que Judas era quem era. Eu não teria caminhado com Judas nunca. Nunca. Agora acredite você, a mesma medida que Jesus teve de amor com João, foi a mesma medida que ele teve de amor com Pedro, foi a mesma medida de amor que ele teve com Judas. 3 resultados diferentes. 3 trabalhos diferentes. O trabalho que ele teve com João foi mínimo. O trabalho que ele teve com Pedro foi suado. O trabalho que ele teve com Judas, qualquer um que olha diz que é fracasso. Não estou dizendo que Jesus fracassou, estou dizendo, nós olhamos e dizemos, é fracasso. Jesus nos ensina a lidar inclusive com essas questões, com as perdas que a gente tem. O discípulo aprende a lidar com Cristo, com essas questões, com as seduções da vaidade, com as carências do ego, sabe? Aquela necessidade de ser reconhecido, aquela necessidade de ser lembrado. Gente, quem tem que ver está vendo. É quem te abençoa. Quem tem que ver está vendo. Quem tem que saber está sabendo. Quem tem que ouvir está ouvindo. Entre outras fragilidades da nossa humanidade, a gente aprende a lidar com essas coisas quando discípulos de Jesus. Precisamos crescer e aprender que a nossa força e firmeza em Cristo vem enquanto amadurecemos nele. Como eu disse, quando você aceita Jesus como Salvador, você não recebe um elixir espiritual que te torna imune a todos os processos da vida. São os processos da vida nos quais Deus trabalhará em você, que vai ensinar você a ser cada vez mais discípulo, mais servo, mais melhor pai, mais melhor filho, mais melhor servo. Amém, queridos? Primeiro desafio, de sermos consistentes. Então, gente, a gente precisa ter compromisso com a Bíblia. A gente precisa ter compromisso com a oração. A gente precisa ter compromisso com a celebração, porque isso aqui é uma necessidade nossa, não é uma necessidade de Deus, é uma necessidade nossa. A celebração é uma necessidade nossa, não é uma necessidade de Deus. A gente não pode desprezar. A gente está aí, aguardando as próximas, não são autorizações ou sinalizações, para a gente voltar com a nossa escola bíblica dominical, para a gente startar o processo de células presenciais. Tudo isso é importante, sabe para quê? Para que a gente cresça. Não é para cumprir programa, é para que a gente cresça. Segundo lugar, é o desafio de sermos relevantes.
Aí a Bíblia diz assim para a gente: portanto, meus amados irmãos, sejam fortes e firmes, trabalhem sempre para o Senhor com entusiasmo. Ele está dizendo: olha, trabalhe sempre para o Senhor, mas com um coração específico, com um sentimento específico. Trabalhe para o Senhor com entusiasmo, com alegria, com prazer, sabe? Porque esta imagem associada ao serviço que é prestado produz a percepção de relevância. Vou falar sobre isso. Porque a relevância, ela está ligada a dois fatores. O primeiro deles é a leitura que a gente faz das necessidades das pessoas. Esse é o primeiro fator. É a nossa capacidade de olhar para fora. É a nossa capacidade de tirarmos o olhar do nosso umbigo, de tirarmos o olhar do nosso gueto, de tirarmos o nosso olhar, sabe, de dentro de nós e termos a capacidade de projetá-lo no outro, de projetá-lo no próximo, de projetá-lo para fora. Essa é a primeira. Segundo, é a alegria com que precisamos suprir, trabalhamos para suprir, procuramos para suprir essas necessidades que a gente percebe. A gente precisa entender que trabalhar para o Senhor é colocar os olhos no outro. E aí eu vou reafirmar algo que eu disse no sermão do dia 31. Se alguém um dia bateu no peito, dizendo: olha, não, eu não estou aqui para servir a homem, eu estou aqui para servir a Jesus, eu quero dizer que você está enganado. Porque a ordem de Jesus é que para servi-lo, que você sirva as pessoas. Senão, ele não teria colocado como condicionante dentro do grande mandamento você amar o próximo como você mesmo. Seria apenas amar a Deus sobre todas as coisas, com toda a sua força, sabe, com todo o seu poder, com toda a sua alma. Mas aí a gente vai, né, cria uma versão alternativa da Bíblia, e reticências. Como se aquilo que viesse depois fosse menos importante. Não, e ao próximo como a ti mesmo. Então, a gente precisa tirar o olho da gente de sobre nós. Tirar o olho da gente é ruim, né? Tirar o olho de sobre nós, o olhar de sobre nós e olharmos para o outro. E isso com alegria de abençoar. Com alegria de querer ver o outro feliz. Porque é nisso que está a relevância. Você sabe quem foi que disse isso? Jesus, Sermão do Monte. Você vai dar esmola? Então não saiba uma mão que a outra faz. Esse é o seu espírito. Agora imagina quem recebe a esmola. Imagina quem recebe o benefício. Como é que ele te olha? Porque gente, aconteceu um negócio há talvez 1 ou 2 anos atrás, mais que isso, numa campanha política, num determinado bairro daqui da adjacência aqui, dos municípios vizinhos, né? Houve uma chuva tão forte, que alagou um condomínio. E aí, um determinado candidato político pegou um barco, e foi supostamente socorrer os que estavam sofrendo com o problema daquela inundação. Só que tendo barco, tinha uma pessoa com uma câmera, tirando foto de cada ato que era feito, de cada cesta que era dada, de cada mão que era estendida, pegando os melhores ângulos. Você sabe que tem crente que faz exatamente isso? Isso é oportunismo. Não há relevância nesse negócio. O que há aí é autopromoção. Você está promovendo quem com isso? Está promovendo o quê com isso? Eu fiquei revoltado por ser meu amigo pessoal. Dali, politicamente, eu alijei do meu coração. Tirei do meu coração. Tem igreja que faz isso. O que quer se promover. A gente não está aqui para se promover, a gente está aqui para amar, para estender a mão e abençoar.
Se alguém vai noticiar, que seja outro. Se alguém vai exaltar, que seja outro. O que a gente precisa é entender que o que a gente faz pela motivação certa e com o nosso coração bem centrado dos motivos pelos quais fazemos. Gente, se os olhos de Jesus estão nas pessoas, os nossos precisam estar lá também. Amém, irmãos? Amém, irmãos? Se os olhos de Jesus estão nas pessoas, os nossos precisam estar lá também. Sabe, a nossa relevância dependerá do quanto as pessoas a quem serviremos são importantes para a gente, são importantes para nós. Essa é uma das lições que Jesus ensina para a gente na parábola do bom samaritano. Você lembra? Lucas capítulo 10, a parábola do bom samaritano. Um homem vinha descendo, ele foi assaltado, tiraram a roupa dele, roubaram as coisas dele, deram uma surra, uma coça nele e largaram ele na beira da estrada. Tudo isso começou com uma pergunta que foi feita por um líder da lei, né, sobre o maior dos mandamentos. Né, e aí fala justamente sobre amarás o teu próximo como a ti mesmo. Primeiro falou o maior dos mandamentos, né, e depois o semelhante a esse é amarás o teu próximo como a ti mesmo. E aí o cara querendo ainda pegar Jesus, e vem cá, quem é o meu próximo? Aí Jesus conta a história a parábola do bom samaritano. Ele toma uma coça, é assaltado, roubado, fica quase nu na beira da rua, e aí vem descendo em primeiro lugar o sacerdote. O sacerdote vem, ele olha, ele vê a situação, ele vê o resultado do assalto, ele passa de largo, ele atravessa, vai para o outro lado da calçada e vai embora. Afinal de contas não é problema dele. Depois vem o levita, todo o pessoal movido com culto, né? Todo o pessoal envolvido com a religiosidade, aquela turma toda. Aí vem o levita, e ele vai, olha, faz a mesma leitura e vai. Aí Jesus, para poder catucar o cara, ele fala o seguinte: olha só, veio um samaritano, poderia ser um outro judeu, mas não, peraí, eu vou mexer com você, Vem um samaritano de quem você não gosta, sabe, para quem você torce o nariz. Para nós, sabe quem seria? Vem lá o cara que acabou de sair do centro de Macumba. Está vendo o cara que acabou de sair dali, do centro espírita de mesa branca, kardecismo ali. Vem um cara desse, aquele pessoal para quem a gente torce o nariz, eventualmente. Aí vem descendo, sabe? Vem descendo, ele olha, aí o que ele faz? Ele chega, ele presta os primeiros socorros, ele pega o cara, coloca sobre seu cavalo, leva para uma hospedaria, leva para uma pousada, chega lá, cuida das feridas do cara, paga 2 denários, porque ele tem que continuar a viagem, fala para o cara da hospedaria: olha, continua cuidando dele, o que tiver de despesa extra, quando eu voltar eu pago. Aí Jesus vira para aquele cara e pergunta o seguinte: quem foi o próximo daquele outro? E aí ele responde assim, ainda com aquele nó atravessado na garganta, ele não falou samaritano, ele falou assim: aquele que usou de misericórdia. Aí Jesus vai e fala assim: então vai você e faz o mesmo. Vai você e faz o mesmo. Sabe qual é a lição que eu quero tirar? É que olhar o mal e não chegar até o maltratado é o mesmo que não ter olhado. Olhar o mal e não chegar até o maltratado é o mesmo que não ter olhado. É assim que a coisa funciona. Esse é o ensino de Jesus. A gente precisa não somente contemplar o mal, como fizeram o sacerdote e o levita. Olha só como está a nossa sociedade está perdida. Esse mundo vai de mal a pior mesmo. E tem mais, o governo não toma nenhuma medida em relação a isso, né? Ela, pobre coitado, pega e vai embora. Olhou o mal, esqueceu do maltratado. O importante para Jesus é o maltratado. E se você não chega até o maltratado, era melhor que você não tivesse nem olhado. Isso é relevância. Isso é relevância. A gente precisa, como diz o apóstolo Paulo, trabalhar para o Senhor com entusiasmo. Sem nos preocupar com os frutos que a gente terá visivelmente disso depois. Isso não é problema nosso.
Se a Bíblia diz que o meu Deus dá a mim enquanto eu durmo, quanto mais enquanto eu trabalho sem me promover. Não é verdade? A Bíblia fala que aos seus Deus dá enquanto dorme. Então, enquanto eles trabalham sem estarem preocupados com todas essas questões, o que você acha que Deus vai fazer redundar sobre a igreja? Bênção, graça, favor. Em último lugar, além de termos o desafio de sermos consistentes e termos o desafio de sermos relevantes, nós temos também o desafio nesse ano de 2021 de sermos realizadores. Desafio de sermos realizadores. E a Bíblia diz assim: portanto, meus amados irmãos, sejam fortes e firmes. Trabalhem sempre para o Senhor com entusiasmo, pois vocês sabem que nada do que fazem para o Senhor é inútil. Eu tenho gravado no meu coração a versão antiga, a versão revista e corrigida, A gente grava esses versos assim, Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. A versão que eu estou usando é a nova versão transformadora. Paulo está dizendo aqui para a gente que o fruto das nossas mãos é útil para Deus e para nós. Útil para Deus e para nós. É tipo, Senhor, o resultado do meu trabalho para mim, ele vai virar e dizer assim: de que me serve isso? É inútil. É inútil. Eu vou dizer o motivo. O que torna algo que fazemos inútil para Deus? É porque fazemos para nós e não para Deus. Fazemos para a nossa glória, não para a glória de Deus. Fazemos pensando nas nossas prioridades e não nas prioridades de Deus. Por isso é inútil. Por isso é inútil. Aí a Bíblia diz assim: vocês sabem, vocês têm consciência que nada do que vocês fazem para o Senhor é inútil. Para o Senhor. Então vamos lá. Ao dizer que nada do que fazem para o Senhor é inútil, Ele nos motiva a realizarmos e empreendermos no reino e em nossas vidas, tendo como meta a glória de Jesus. A nossa meta é o nome de Jesus. A nossa meta é a glória de Jesus. Sabe? A gente precisa entender. É engraçado que tem que ter cuidado de fazer essas críticas, Via de regra, imagens de pessoas são associadas a empresas. Por quê? Porque aquela pessoa parece que ela personifica a empresa. Existem determinados CEOs, master gerentes e etc., que eles representam, eles são a figura da empresa. Existem pastores que são figuras de suas empresas, de suas igrejas. Você vê lá o outdoor lá, e está lá, a figuraça do cara. A gente não está aqui para promover personalidade humana. A gente está aqui para promover a glória de Jesus, o nome de Jesus, o Evangelho de Jesus, a vida de Jesus. E como a gente não tem uma imagem de Jesus para poder postar, para poder publicar, a gente publica a cruz vazia, a gente publica a sepultura aberta, a gente publica a coroa de espinhos, a gente publica os cravos, porque é tudo para Ele. É a mensagem que as pessoas precisam receber, é a mensagem da cruz vazia, é a mensagem do sepulcro vazio, é a mensagem dos cravos que foram retirados, da coroa que foi retirada. Por quê? Porque Jesus venceu essas coisas e está acima de todas elas. Ele é Senhor da igreja. A alegria e o sucesso, queridos, são certos quando Jesus é a meta.
Quando Jesus é a meta da igreja, o sucesso da igreja é certo. Quando Jesus é a meta dos crentes, o sucesso do crente é certo, enquanto servo, enquanto discípulo, porque ele está seguindo a pessoa certa, ele não está indo atrás de vento, ele não está indo atrás de vã filosofia, ele não está indo atrás de falsa doutrina, ele está indo atrás do Filho de Deus, aquele que disse assim: ó, vinde a mim, vinde após mim, eu vou fazer de você pescadores de homens, vinde a mim, você que está cansado, eu vou te aliviar, sabe? Eu estou com você todos os dias até a consumação dos séculos, vem comigo, caminha comigo. O desafio para mim e para a sua vida em 2021 é fazer a glória de Jesus a nossa meta principal. Se Jesus for a meta em sua casa, se Jesus for a meta em sua vida, se Jesus for a meta em seus relacionamentos, se Jesus for a meta na sua profissão, se Ele for a meta nos seus negócios, estes inevitavelmente serão prósperos. Sabe por quê? Porque quando Ele é a meta, o que está em jogo é o nome dEle, é a glória dEle, e Ele trabalha para a proteção do seu nome e da sua glória. Se tem coisas que Deus não negocia, é o seu nome e a sua glória. Para isso tinha um mandamento que protegia o nome do Senhor. E agora o apóstolo Paulo vai dizer para a gente, aliás, quem diz isso é Pedro, e Lucas registra, que em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Atos 4,12. Ou seja, tudo será útil para Deus, e ser útil para Deus é saber que Deus usa. Estão pedindo para eu ir mais devagar, eu estou falando rápido demais. Eu estou falando rápido demais. Essa é uma meta para mim em 2021. Eu vou ter que botar um metrônomo aqui para mim, contando o tempo. Calma, pastor. Vai devagar, pastor. Vai devagar, pastor. Agora já foi. Deus usa tudo aquilo que leva em consideração a sua glória em primeiro lugar. Deus usa tudo aquilo que leva em consideração a sua glória em primeiro lugar. Ele toma para si, ele diz: eu uso. Quando o templo foi consagrado, foi terminado por Salomão, e Salomão faz a consagração do templo em oração ao Senhor, Deus tomou o templo para si, para a sua glória, porque o objetivo inicial era que o nome de Deus fosse glorificado, mas a partir do momento que não houvesse mais glorificação para o nome do Senhor, Ele disse: eu tiro meu olho desse lugar, eu tiro meu ouvido desse lugar. Agora, nesse momento, estarão atentos os meus olhos e abertos os meus ouvidos à oração que se fizer nesse lugar, mas o dia que vocês derem as costas para os meus mandamentos, o dia que vocês me desprezarem, o dia que vocês desprezarem minha glória, eu tiro a glória desse lugar. E não deu outra. E não deu outra. Vieram os assírios, depois vieram os persas, vieram os babilônios, depois vieram os persas, sitiaram Jerusalém, acabaram com tudo, destruíram o templo, destruíram o muro. Aí depois tem o processo todo de reconstrução, vem a primeira leva com Esdras, Neemias, Zorobabel, para a reconstrução. Sempre, aprenda isso, sempre que a gente priva ou furta a glória que é de Deus, o que sobra para a gente é trabalhar com entulho para reconstruir. Sempre que a gente priva, sempre que a gente fere a glória de Deus, o que sobra para a gente é entulho de destruição para a gente reconstruir, ou seja, tem que trabalhar dobrado depois. Gente, é muito difícil construir. Reconstruir é mais difícil ainda. Então a gente não pode desprezar a glória de Deus. Amém? Deus toma para si aquilo que leva em consideração a sua glória em primeiro lugar. Como é que você vê esse ano novo para a sua vida, hein? É um ano promissor? Tudo vai depender da sua postura diante de Deus, da nossa postura diante de Deus, da consistência da nossa fé,
da relevância da nossa vida e das coisas que queremos realizar para Deus e para a sua glória no seu reino. E aí, eu me lembro quando Azarias, filho de Obed, ele fala ao rei Asa, lá em 2 Crônicas, capítulo 15, ele fala ao rei Asa, dando instruções sobre a questão da reconstrução do templo. E no verso 7 ele diz o seguinte: olha, quanto a vocês, porém, sejam fortes e corajosos, pois o seu trabalho será recompensado. Meu irmão, minha irmã, sejamos fortes, corajosos, porque o nosso trabalho será recompensado. E você sabe qual é a recompensa para nós? O que é recompensa para nós? São os frutos? São. A gente se alegra e fica muito feliz quando vê cada vida que se converte sendo consolidada. Não é verdade? Cada criança que chega da comunidade, começando a trabalhar, gerando frutos, a gente alcançando as famílias, o futuro daquela criança sendo mudado, sabe? Aquele ancião que teve a sua vida desgastada a vida inteira por causa do tabaco, por causa do álcool, por causa das coisas que eram comuns na sua juventude, na sua vida adulta, essa vida se rendendo a Jesus e ganhando esperança para a última fase da sua vida, descobrindo significado para a sua vida. Sim, essas coisas todas são frutos que nos alegram demais. Agora, sabe o que é recompensa para a gente? Recompensa para a gente é poder ter a certeza de que eu fechei os meus olhos e eu estou vendo o rosto de Deus sorrindo. Bem-estar, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Participa da minha alegria, que é o que significa entra no gozo do teu Senhor. Vem cá, participa da minha alegria. É aquele pai que bota a mão no ombro do filho e diz assim: cara, bom garoto. Bom garoto, mandou bem, hein, cara, parabéns. Parabéns, eu estou feliz com você. Isso que é recompensa para a gente. Queria que você abaixasse seus olhos, sua cabeça, fechasse seus olhos, nós vamos orar. Velhos desafios para um novo ano. Desafio de sermos consistentes, desafios de sermos realizadores, desafio de sermos relevantes, desafio de priorizarmos a glória de Deus em primeiro lugar. Glória de Deus em primeiro lugar. Esse ano vai exigir muito trabalho, muita superação, muita motivação, mas tudo valerá a pena, se for para a glória de Deus. Pai,